Boa noite a todos vocês, então. Prazer estar aqui. Agradeço o convite do João. É sempre legal estar nesse tipo de espaço, dialogando com gente como vocês e sair um pouco do lugar em que eu estou acostumado a falar, que é a universidade. Ainda que apareça algum maluco, né, que acompanha a gente lá na universidade, sempre tem alguém que aparece. Mas é sempre bom também conversar com pessoas diferentes e ver outros rostos e outros interesses. Bom, como o João dizia, a ideia então é que eu faça uma fala inicial. Eu vou tentar não me alongar demais nessa fala inicial, justamente para que a gente possa depois conversar e puxar a conversa para coisas que interessam mais a vocês, né? Senão eu corro o risco de passar muito tempo falando de coisas que não interessam a vocês e aí muito rapidamente falar de coisas que são do interesse, né? Então faço um apanhado bem geral e aí a partir disso a gente pode ir conversando e aí aprofundando mais aqueles pontos que parecerem importantes para vocês, interessantes. Então vamos tentar caminhar por aí. Bom, eu começo também dizendo que não posso vir aqui falar num espaço como esse, ligado à Soma, sem fazer uma homenagem ao Roberto Freire. Eu certamente não seria o que eu sou hoje, eu não faria as coisas que eu faço hoje, não fosse pela leitura dos livros do Roberto há muito tempo atrás, quando eu era estudante de filosofia, lá em Campinas. Completamente diferente do que eu sou hoje, tinha cabelo comprido, não tinha barriga, né? A única coisa que tem hoje é a altura, que a altura não mudou, né? Mas um dia entrei numa livraria em Campinas e me chamou a atenção um livrinho com a capa toda colorida, Utopia e Paixão, e eu li a orelha do livro, a contracapa, comprei o livro e fiquei doido pelo trabalho do Roberto e aí fui lendo todas as coisas que estavam sendo publicadas pelo Roberto naquela época, coisas que ele já tinha publicado antes e as coisas que ele foi publicando, isso era 1984, 85, por aí. Então fui acompanhando esse processo e essa leitura do trabalho do Roberto foi uma das coisas que me inspirou a estudar a pedagogia libertária, aquilo que os anarquistas procuraram fazer em termos de educação, e eu acabei então dedicando meu mestrado, depois meu doutorado a esse campo, e bom, isso de lá para cá então venho trabalhando com esses temas. Então eu vou, a partir dessas ideias, talvez fazer uma exposição geral um pouco mais histórica, recuperando algumas questões históricas, mas me interessaria muito mais com vocês conversarmos sobre os desafios que a gente tem hoje para pensar essas questões e praticar essas questões. Então eu vou trazer alguns elementos históricos que eu não sei até que ponto vocês conhecem ou não, mas pelo menos para pincelar algumas coisas também em relação a isso, mas eu particularmente gostaria mais de conversar sobre o que isso implica para nós e em nós hoje, né, em nossos dias. Mas claro que se vocês quiserem mais informações também sobre esse processo histórico, essas experiências históricas, a gente pode depois conversar sobre elas. Ok? Então vamos tentar navegar um pouco por aí. A gente escolheu um título bastante geral, né, Educar para a Liberdade, até para poder inventar qualquer coisa, né, dentro disso, né? Cabe praticamente qualquer coisa, né, embaixo desse título. E eu queria começar então o percurso problematizando um pouco essa ideia do que significa educar para a liberdade. Porque talvez não seja possível educar para a liberdade. A educação é sempre um processo de condução, de levar de um lugar para outro, de tirar alguém de um lugar e levar para outro lugar. E quando a gente diz educar para a liberdade, supostamente, então, a gente estaria pensando num processo em que você tiraria alguém de uma condição de não liberdade, caminhando ou encaminhando-a, dirigindo-a para uma posição de liberdade, né?
E aí, para entender isso, a gente tem que pensar o que significa liberdade, né? Então, primeiro ponto, educar para a liberdade, ok, mas o que é liberdade, então? E se a liberdade for um processo de autodeterminação do sujeito, soa contraditório a gente falar em educar para a liberdade, né? Porque eu vou conduzir alguém, eu, educador, né, vou conduzir alguém para um lugar que sou eu que estou conduzindo, né? E isso por si só já é, ou pode ser, uma afronta à liberdade daquele que é conduzido, né? Então é um ponto aí que a gente precisaria discutir também, quem sabe aprofundar um pouco. Mas eu acho que a gente tem alguns elementos interessantes para pensar isso contemporaneamente, e eu diria que o filósofo francês Michel Foucault é alguém que pode nos inspirar muito nesse sentido, se a gente levar em conta que o Foucault, por exemplo, comenta que não faz sentido nós falarmos em liberdade como substantivo, mas sim falarmos em práticas de liberdade. A liberdade, na visão dele, não é algo que nós possuímos ou não possuímos, algo que nós temos ou não temos, mas a liberdade é algo que nós praticamos ou não praticamos. E, sobretudo, nós praticamos em determinados momentos, mas não em todos os momentos. Então, o desafio que nos coloca o Foucault é justamente de pensar a liberdade como algo que está relacionado com a nossa ação. E não é uma ação que se realize o tempo todo, né? Não se trata, portanto, de sair de uma condição de não liberdade e chegar numa condição de liberdade, né? Então a gente podia dizer, nós não somos livres e vamos passar a ser livres. Ou nós não éramos livres e nos tornamos livres. E agora que somos livres, então, tudo é liberdade, tranquilo, podemos dormir tranquilos porque somos livres. O que o Foucault vai dizer é que produzir práticas de liberdade é um desafio constante e cotidiano. Precisamos fazer isso todos os dias, né? Nós não alcançamos uma situação de liberdade que nos permita ficarmos tranquilos, né? Nós temos que o tempo todo estar ocupados, estarmos organizados para que seja possível estabelecermos algumas práticas de liberdade. Isso eu acho que suaviza um pouco essa ideia do título geral que a gente escolheu, Educar para a Liberdade. Educar para a liberdade seria, então, uma forma de procurar conduzir pessoas, conduzir sujeitos, para uma situação em que esses sujeitos, na relação com outros sujeitos, sejam capazes de produzir práticas de liberdade. Então, vou deixar isso um pouquinho suspenso, depois a gente volta a essa consideração, mas essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer, então, para vocês. Pensemos esse educar para a liberdade como uma educação voltada para práticas cotidianas, né? Necessariamente para práticas cotidianas. Não para transformar alguém de uma coisa em outra, mas para preparar alguém para que nas práticas cotidianas ele possa produzir algumas coisas. E produzir, sobretudo, com outros sujeitos, situações de liberdade, situações concretas de liberdade. Bom, outro elemento que eu acho importante destacarmos como ponto de partida. Quando a gente fala em educar para a liberdade, quando a gente fala em liberdade, a gente precisa ter em mente que isso foi projeto de muita gente, especialmente ao longo dos séculos XIX e XX. A gente encontra uma bibliografia imensa de pedagogos, educadores, filósofos, pensadores da educação, que ao longo do século XIX e ao longo do século XX, principalmente, antes disso também, mas acho que é um movimento muito marcado nos séculos XIX e XX, de pessoas, então, tentando estabelecer processos educativos atravessados pela liberdade. Só que aí, nesse meio, nós vamos ter
dos sujeitos mais à direita aos sujeitos mais à esquerda, se é que faz sentido a gente pensar assim. Mas eu acho que a gente consegue compreender se a gente tomar pelo menos duas posições antagônicas em relação à liberdade. Porque, de um lado, a gente tem uma concepção liberal de liberdade. A filosofia liberal, que começa a se estabelecer no século XVII e que vai se produzir muito intensamente ao longo do século XVIII, do século XIX, especialmente no século XVIII, embasando as revoluções burguesas na Europa, a filosofia liberal também afirma muito fortemente uma educação para a liberdade, ou a educação como sendo algo que nos guia à liberdade. Vou dar um único exemplo, que é o exemplo do filósofo Jean-Jacques Rousseau, na França do século XVIII, que organiza um processo educativo das crianças para a liberdade. E o Rousseau escreve isso num livro intitulado Emílio, ou da Educação, publicado em 1750 e qualquer coisa, ou qualquer coisa parecida com isso, meados do século XVIII. E esse livro, quando foi lançado, impresso na Suíça, lançado na França e queimado em praça pública, porque se considerou esse livro do Rousseau um livro herético naquele momento. E o que dizia o Rousseau nesse livro? Que a educação, a educação deve ser um processo absolutamente individual. A educação não pode ser um processo coletivo do jeito que nós estamos acostumados a ver, e o que era a prática comum na França e na Europa daquela época, mas a educação precisa ser um processo individualizado. Cada indivíduo aprende de um jeito, cada indivíduo tem os seus próprios processos de aprendizado, cada indivíduo tem os seus tempos, os seus momentos para aprender e, portanto, toda a educação deve ser algo que se dirige para cada um dos indivíduos. O Rousseau exemplifica isso justamente criando um personagem, um menino, Emílio, que é criado por um preceptor desde que ele nasce até os 25 anos de idade, e aí o que ele faz no livro é descrever o processo de educação do Emílio. O Emílio que não se relaciona com mais ninguém, a não ser o seu preceptor. O Emílio é retirado do convívio social, é levado para fora da cidade, para uma chácara, porque o Rousseau achava que o aprendizado deve se dar sempre em contato com a natureza, e o Emílio é criado sozinho com o seu preceptor, ele não conhece mais ninguém, até os 25 anos de idade. A tese do Rousseau é que, com 25 anos de idade, o sujeito está plenamente formado, ele já não pode ser corrompido pela sociedade, e aí, então, ele vai para o convívio social, ele vai se relacionar com outras pessoas, mas ele vai ser um sujeito plenamente íntegro, bem formado, moralmente formado, livre, e ele não vai se deixar corromper pelas mazelas sociais, pelas questões sociais. Né? Bom, esse livro do Rousseau, embora tenha sido queimado assim que foi lançado, depois ele fez muito sucesso e é uma das chaves da pedagogia moderna. E ele influenciou muitos pensadores do século XIX, do século XX, muitos pedagogos, muita gente que trabalhou com educação nesses períodos e influencia ainda hoje muita gente que trabalha com educação. E influenciou, inclusive, muitos anarquistas do século XIX e do século XX. Quando foram pensar suas práticas didático-pedagógicas, a gente vai falar disso daqui a pouco, eles se influenciaram no Rousseau, no pensamento do Rousseau. Mas Rousseau estava longe de ser anarquista. Rousseau foi um filósofo liberal. Então, Rousseau, quando pensa em liberdade, Rousseau está pensando na liberdade numa chave liberal. A liberdade para o Rousseau é uma liberdade do indivíduo. Num outro livro que ele lança
praticamente que ao mesmo tempo que o Emílio, o contrato social, ele começa o contrato social justamente com uma frase que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que o ser humano nasce livre, mas para todo lado que a gente olha ele está acorrentado. Então a ideia do Rousseau é que é da natureza do ser humano ser livre, nós nascemos livres, mas o convívio em sociedade nos aprisiona, nos acorrenta, nos retira a liberdade. Lembrando que o Rousseau estava falando numa sociedade, estava escrevendo, pensando numa sociedade francesa monárquica. São as ideias do Rousseau que vão, em larga medida, junto com outras ideias, evidentemente, mas em larga medida as ideias do Rousseau vão influenciar profundamente a Revolução Burguesa na França em 1789. Então, essa sociedade corrompida, corrupta, que aprisiona os indivíduos, que rouba a liberdade que os indivíduos têm pela sua própria natureza, segundo Rousseau, era a sociedade monárquica europeia. Supostamente, a sociedade burguesa, preconizada por ele, pensada por ele, implicaria numa sociedade livre, numa sociedade em que as pessoas fossem livres, em que os indivíduos fossem livres, em que o contrato social que se estabelece entre os indivíduos não tiraria a liberdade dos indivíduos, mas reforçaria a liberdade de cada indivíduo. Então esse é o panorama do pensamento do Rousseau. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa noção de liberdade dele é uma noção individualista. Somos livres, nascemos livres e precisamos então construir uma sociedade que não atrapalhe as nossas liberdades individuais. Então, que tenhamos liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de produção, liberdade de comércio, liberdade de tudo que a gente imaginar. Mas essa liberdade como sendo de cada um de nós. Eu diria que essa liberdade, tal como pensada pelo Rousseau, a gente costuma chamar em filosofia de uma liberdade metafísica, uma liberdade que é a substância do próprio sujeito, a substância do próprio indivíduo. Dois anarquistas do século XIX vão fazer críticas muito interessantes a essa concepção de liberdade do Rousseau. O primeiro deles foi o Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, que vai mostrar as contradições, as incongruências dessa ideia de liberdade do Rousseau. E Proudhon vai dizer, bom, se a gente leva em conta essa ideia do Rousseau, isso significa que o ser humano mais livre que a gente possa imaginar é aquele que more sozinho numa ilha deserta. Não é? Porque é ele, com a liberdade dele, com a natureza e com o mundo. Ele sozinho com o mundo. Ninguém atrapalha a liberdade dele. E aí diz o Proudhon, só que isso é um absurdo. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Não faz parte da natureza humana viver isolado, viver sozinho. Portanto, a gente precisa pensar na liberdade de uma forma que a liberdade de um não atrapalhe a liberdade de outro. E quem dá continuidade a essa ideia do Proudhon, desculpem, que eu estou resumindo aqui ao limite, evidentemente, né? Quem dá continuidade numa linha muito interessante é um outro anarquista do século XIX, o Mikhail Bakunin, que vai trabalhar com a ideia de que cada sujeito humano só é livre, só pode ser livre quando todos os outros sujeitos humanos também são livres. Não faz sentido a gente pensar que a minha liberdade é sustentada pela não liberdade do outro. Eu não posso basear a minha liberdade na escravidão do outro, na exploração do outro, na dominação do outro. E o Bakunin se sai então com aquela frase lindíssima, que é uma das coisas mais bonitas do pensamento anarquista, na minha concepção, que é a afirmação dele de que
a liberdade do outro, em lugar de limitar a minha liberdade, confirma a minha liberdade e eleva a minha liberdade ao infinito. Se todos nós somos livres, as nossas liberdades são infinitas. Então vejam, eu estou citando isso muito rapidamente, mas só para fazer esse contraponto entre o que é a liberdade pensada num referencial liberal, como com o Rousseau, e a gente poderia trazer outros filósofos liberais para a conversa, mas acho que essa noção do Rousseau já é bastante exemplar do que eu estou tentando mostrar para vocês. E do outro lado, a gente tem uma concepção anarquista de liberdade, com o Proudhon, com o Bakunin e com outros anarquistas também, estou destacando esses dois, que se coloca numa outra perspectiva completamente distinta da perspectiva liberal. Por quê? Na perspectiva liberal, a liberdade é do indivíduo, é de cada indivíduo e faz parte da natureza do próprio indivíduo. Nós nascemos com liberdade, nós nascemos livres. Então, se a gente quer uma educação calcada nessa liberdade, a gente vai fazer aquilo que o Rousseau preconizou. Rousseau dizia que a educação do Emílio é o que ele chamava de uma educação negativa. Não educação negativa no sentido de negar ao Emílio as coisas, mas uma educação que não fizesse intervenções no processo natural do desenvolvimento do Emílio. Então, o Emílio está lá, vivendo com a natureza, para que ele, por si só e por si mesmo, se desenvolva, cresça e aprenda. E o que o preceptor dele faz é acompanhar esse processo, procurando interferir o menos possível. Então, ele acompanha o processo para garantir que o processo de aprendizado e de crescimento do Emílio aconteça. Mas ele interfere o menos possível. Não é uma educação impositiva, por isso o Rousseau vai falar em uma educação negativa. Não se trata de conduzir o Emílio para a liberdade, porque o Emílio já é livre. Trata-se de não negar a liberdade do Emílio. Então, essa é a chave que a gente vai ter na perspectiva russoniana de educação para a liberdade. Mas então, uma liberdade do indivíduo e uma liberdade que é natural do indivíduo. Com o Proudhon e o Bakunin, a gente vai ter uma outra concepção de liberdade que não é mais individual, porque a liberdade só faz sentido no coletivo, só faz sentido em sociedade. Então, aquele exemplo do Proudhon, não faz sentido eu ser livre se eu vivo sozinho numa ilha deserta. Se não tem ninguém que confirme a minha liberdade, que liberdade é essa? Eu estou sozinho. Não tem ninguém que me impeça de fazer aquilo que eu quero. A liberdade para o Proudhon consiste em você ser capaz de fazer aquilo que você quer, estando em contato e em relação com outras pessoas. Não estando absolutamente sozinho. Então, primeira questão, a liberdade não é individual, a liberdade é sempre coletiva, é sempre produzida na sociedade. E segunda questão, a liberdade não é da natureza do indivíduo, nós não nascemos livres. Nós temos que fabricar a liberdade, nós temos que inventar a liberdade, nós temos que conquistar a liberdade. E isso a gente faz sempre em conjunto. Isso a gente faz com outras pessoas. Nós não somos capazes de fazer sozinhos. Então vejam que são duas chaves muito distintas. Algumas liberdades são mais barulhentas do que outras. Mas o que eu queria marcar com vocês é que são duas chaves muito distintas de pensamento. E muitas vezes a gente vê essas duas coisas embaralhadas, e aí a coisa não funciona, e às vezes a gente não sabe por que a coisa não funciona. Não funciona justamente porque a gente embaralha demais as coisas. E eu faço questão de ressaltar isso porque a gente vê alguns textos anarquistas de educação
dando muita ênfase no pensamento de Rousseau, pensando a educação anarquista, a educação libertária, como uma educação anti-autoritária e tomando Rousseau como uma fonte. Do meu ponto de vista, isso é um equívoco bastante importante, porque se você toma o Rousseau como referência, sim, tem coisas interessantes lá, mas tem coisas interessantes para pensar um outro tipo de sociedade, não uma sociedade libertária, uma sociedade anarquista ou uma relação anarquista entre os sujeitos, mas muito mais uma relação liberal entre os sujeitos. Então, estou aqui tentando trabalhar um pouco essas questões com vocês para a gente poder ir separando um pouco umas dimensões de outras. Outra questão importante é que a partir desse debate, então, que eu diria de natureza mais filosófica, que a gente tem no século XIX, com os pensadores anarquistas falando da liberdade, defendendo uma liberdade coletiva, uma liberdade social e preconizando que para uma sociedade libertária, para uma sociedade anarquista, os processos educativos seriam de fundamental importância. E importantes por quê? Porque para os anarquistas, pensando lá no anarquismo do século XIX, para os anarquistas no século XIX, fazer a revolução e mudar a sociedade significava a imediata e total destruição do Estado. Revolução anarquista é a destruição do Estado. Não podemos falar em revolução sem falar em destruição do Estado. Ora, a gente vive sob a tutela do Estado. Vivemos o tempo todo sob a tutela do Estado. O que significaria, de uma hora para outra, destruirmos o Estado, acabarmos com o Estado e acordarmos no dia seguinte e termos que viver sem o Estado. Uma sociedade que se autorregulasse, que fosse capaz de se organizar por si mesma, que fosse capaz de praticar a autogestão. Como é que a gente faz? No dia seguinte à Revolução. Enquanto estamos na Revolução, estamos todos lá lutando e brigando e etc. A gente não está muito preocupado com isso. Mas aí vencemos, derrubamos o Estado. E aí, fazemos o quê? Temos que inventar a vida. Temos que inventar uma vida totalmente diferente. Uma vida, lembro de novo para vocês, estamos lá no século XIX. Uma vida calcada na liberdade, na solidariedade, na igualdade entre as pessoas. E a gente não vivia assim. A gente vivia numa sociedade de desigualdade, de exploração, de não liberdade, em que as pessoas não são solidárias entre si. E aí, de uma hora para outra, a gente destrói o Estado e passa a viver do jeito que a gente quer viver. O que a gente faz? Então, para os anarquistas, o processo educativo sempre foi muito importante porque se tratava, para eles, da gente inventar essas formas anarquistas de viver dentro do próprio capitalismo, dentro da própria sociedade capitalista. Porque a gente não podia esperar a revolução acontecer para inventar uma outra forma de viver. A gente tinha que inventar essa forma de viver, a gente tinha que ir praticando essa nova forma de viver para quando a gente conseguisse fazer a revolução, a gente saber o que fazer. A gente ter como dar continuidade a essa vida. Então, para os anarquistas, essa questão era uma questão determinante lá no século XIX. E por essa razão, a gente começa, a partir do final do século XIX, em especial, a ter algumas experiências de escola anarquista, algumas experiências de educação das crianças, segundo os princípios do pensamento libertário, os princípios do pensamento anarquista. E aí vamos ter algumas experiências fundadoras muito importantes, muito interessantes. Eu, quando penso nisso, gosto de chamar a atenção para 3 dessas experiências, por serem das mais significativas e aquelas que inventaram um caminho para
para esse pedagogo francês, o Paul Robin, realizou nos últimos anos do século XIX, numa cidadezinha do interior da França. Ele é nomeado para dirigir um orfanato na cidade de Saint-Puy, e ele passa 14 anos na direção desse orfanato, e ele, na direção do orfanato, resolve colocar em prática as ideias de uma educação libertária, que ele, Paul Robin, particularmente chamava de uma educação integral. E por educação integral ele entendia uma educação do intelecto, da mentalidade das pessoas, uma educação do conhecimento, mas também uma educação do corpo, uma educação física que envolvia diversos aspectos, e uma educação moral, o que ele chamava de uma educação moral. Então, como ter acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade, e ele entendia que, na medida em que os conhecimentos são produzidos pela humanidade como um todo, toda a humanidade deveria ter acesso a eles. Não faria sentido que algumas pessoas tivessem acesso aos conhecimentos e outras não. Então, um primeiro princípio dessa escola libertária pensada e praticada pelo Paul Robin era essa educação intelectual, essa educação do intelecto. O segundo aspecto era a educação do corpo, a educação física, porque se entendia que para bem viver, para viver com saúde, você precisa, todos nós precisamos, cuidar do corpo, saber lidar com o corpo, exercitar o corpo. Não adianta a gente só aprender a pensar se a gente não aprender a cuidar do corpo, a lidar com o corpo. Então, todo um aspecto aí do que ele chamava de educação física e que envolvia uma série de elementos de uma educação profissional. E, por fim, o que ele chamava de uma educação moral, que não tem nada a ver com moralidade, do jeito que a gente está acostumado a pensar a moral, a moralidade, ou melhor, tem a ver, mas tem a ver no sentido anarquista, né? Porque uma moral anarquista, uma ética anarquista é justamente aquela baseada nos valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da não exploração. Então, é isso que ele chamava de uma educação moral. Como aprender a viver em liberdade com outras pessoas, sendo livre e fazendo com que as outras pessoas também fossem livres. Como aprender a viver com outras pessoas sendo solidário com elas. Como aprender a viver com outras pessoas politicamente em situação de igualdade, na qual todos são iguais, não há ninguém que se coloque por cima dos outros. Tudo isso, então, fazia parte disso que o Paul Robin chamou de uma educação integral, né? Esses vários aspectos que implicam na formação do ser humano, e o ser humano entendido, né, nessa formação desde muito pequenininho. Ele praticava isso num orfanato, então com crianças de 2, 3 anos de idade até adolescentes de 16, 17 anos de idade, né? E nessa prática, o Paul Robin fazia questão de não separar os sujeitos, não separar os indivíduos. Então, meninos e meninas eram educados juntos, tinham os mesmos direitos. Ele dizia, bom, se a gente defende uma sociedade de igualdade, a primeira desigualdade que a gente tem que quebrar é a desigualdade entre os sexos. Não faz sentido educar meninos de um jeito e meninas de outro, né? Eles têm que ser educados juntos e aprender a respeitar uns aos outros, e que uns e outros têm os mesmos direitos, as mesmas possibilidades e assim por diante. E isso tem que ser colocado em prática, não adianta a gente só fazer isso como discurso, isso tem que ser praticado, né? E essa prática custou ao Paul Robin o cargo dele de diretor desse orfanato, porque isso na França do final do século XIX era uma heresia imensa colocar meninos e meninas juntos, né? Então, desde o primeiro ano do Paul Robin na direção do orfanato, ele sofreu protestos e pressões da sociedade, da cidade, querendo que ele fosse retirado do cargo. Ainda assim, ele conseguiu ficar nesse cargo por 14 anos. Bom, então essa primeira experiência me parece uma experiência muito interessante por ser a experiência fundadora. Pela primeira vez você tem uma escola que é um orfanato. Então,
ela é integral, porque ela também é dedicada ao tempo todo da vida das crianças que vivem ali, né? É uma experiência fundadora, é a primeira vez que isso se pratica, entre 1880 e 1894, se não me falha a memória. Depois nós vamos ter uma segunda experiência muito próxima dessa, praticada pelo Sébastien Faure, um outro militante anarquista francês, entre 1904 e 1917. Então, com uma duração um pouco parecida. E essa experiência do Sébastien Faure é interessante porque a diferença do Robin, que preside um orfanato público, ele é nomeado pelo prefeito da cidade para isso, o Sébastien Faure constrói um orfanato que não tem vínculo com a municipalidade, não tem vínculo com o Estado, não tem vínculo com ninguém, né? Ele bota uma grana na produção do orfanato, na criação do orfanato, que ele não chama de orfanato, ele chama de comunidade escola, La Ruche, a colmeia, e ele recebe doações do movimento operário para manter esse espaço de vida e de educação para crianças pobres, órfãs ou filhas de operários muito pobres, né? E ele pratica basicamente as mesmas coisas que praticou o Paul Robin lá no orfanato de Saint-Puy, ao longo desses 13 anos. E aí a escola fecha por um motivo diferente daquele do Robin. O Robin saiu da direção, o orfanato continuou lá, evidentemente não mais do jeito que ele praticava a educação libertária ali. Mas essa escola que o Sébastien Faure cria em 1904, fecha em 1917, por conta da Primeira Guerra Mundial. A situação econômica se torna calamitosa na Europa e ele já não consegue receber doações para manter a escola funcionando, já não tem grana para conseguir garantir a subsistência das crianças e das pessoas todas que vivem na escola, porque era uma comunidade escola, os professores que iam trabalhar ali também viviam ali, né? Eles faziam parte da comunidade. Eles já não têm mais condições de sustentar isso e acaba fechando a escola, né? Então, vejam, são duas experiências pedagogicamente muito próximas, porque a prática pedagógica que eles realizam é muito parecida. O Sébastien Faure se inspira no Paul Robin, justamente. Uma que se mantém economicamente com dinheiro público, a outra que se mantém de forma privada com recursos do próprio movimento operário francês, né? Então, uma tem a fragilidade de que tem dinheiro, mas tem o Estado por trás, uma prefeitura, e que, portanto, você não consegue sustentar isso por muito tempo. A outra tem a fragilidade de ter uma liberdade total em relação ao Estado, mas não ter grana para se manter, para permanecer, né? Mas são duas experiências bastante interessantes que, se vocês quiserem conhecer mais, a experiência do Sébastien Faure está manifestada num livro intitulado justamente A Colmeia, e que foi traduzido aqui no Brasil pelo pessoal da Biblioteca Terra Livre aqui de São Paulo, e vocês encontram aí o livro para conhecer essa experiência narrada pelo próprio Sébastien Faure, né? Ele conta como é que as coisas aconteciam na escola e etc., de um modo muito, muito curioso, muito interessante. E a terceira experiência que eu gostaria de chamar a atenção, ela é completamente diferente dessas duas, é a experiência que o Francisco Ferrer e Guàrdia produz em Barcelona, com a Escola Moderna de Barcelona, que ele cria em 1901 e que é fechada pelo governo espanhol em 1905. Então, é a mais curta dessas experiências, é a mais dramática e a mais trágica dessas experiências, porque o Francisco Ferrer seria fuzilado alguns anos depois, em 1909, a gente está completando agora 110 anos da morte do Francisco Ferrer, por conta dessa escola anarquista
ou libertária, que ele cria na cidade de Barcelona. E a diferença significativa das outras duas é que essa experiência do Francisco Ferrer era uma escola. As outras duas, uma era um orfanato público, a outra era uma comunidade em que as pessoas viviam ali, portanto, estavam sendo educadas às 24 horas do dia. Coitadas das crianças, né? A do Francisco Ferrer, não. A do Francisco Ferrer era uma escola. As crianças viviam com as suas famílias e frequentavam essa escola, que se baseou também em princípios libertários. Francisco Ferrer também conheceu o Paul Robin, visitou o orfanato do Paul Robin quando ele estava na direção, trocou correspondências com Paul Robin, então ele se vale de muitas questões que ele aprendeu com Paul Robin para construir a Escola Moderna de Barcelona. E aí, para manter a propaganda, a Biblioteca Terra Livre também publicou em português o livro A Escola Moderna, do Francisco Ferrer. Então, isso aí está acessível para quem quiser conhecer um pouco mais essas duas experiências. Bom, eu já ultrapassei o tempo que eu tinha me proposto a falar, mas eu vou tentar, então, ir fechando um pouco as coisas para a gente abrir a conversa, né? Então, essas três experiências são experiências interessantes que atravessam, então, o final do século XIX e o começo do século XX. Né? Elas vão ensejar muitas outras experiências posteriores, né? Sobretudo a Escola Moderna do Francisco Ferrer ganha muito destaque em nível mundial, porque quando Ferrer é preso em 1909 e fuzilado pelo governo espanhol, isso enseja protestos no mundo inteiro, e vários lugares do mundo pedem clemência ao governo espanhol, pedem que não executem a pena de morte que haviam imputado ao Francisco Ferrer. O governo espanhol faz ouvidos moucos para isso tudo, fuzila o Ferrer, e isso produz protestos para todo lado do mundo, e todo mundo começa a falar no Ferrer e divulgar as ideias dele, e aí em um monte de lugares da Espanha e do mundo são criadas escolas modernas. Então, é uma coisa interessante, porque o que era para reprimir uma experiência de escola anarquista acaba fazendo aparecer centenas, milhares de escolas anarquistas pelo mundo. Há estudos que mostram uma quantidade imensa dessas escolas sendo abertas em vários territórios da Espanha, e outras pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Tivemos várias escolas modernas, como a Escola Moderna número 1 e a número 2 aqui de São Paulo, por exemplo, entre a década de 10 e a década de 20. Né? Então, o movimento operário pelo mundo todo, frente a esse destaque que tem o Francisco Ferrer e o seu pensamento e a sua experiência pedagógica, isso se multiplica pelo mundo afora. Então, tivemos aí uma série de experiências. Mas o que eu queria destacar para vocês é que nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo em que a gente está vendo se desenvolver uma teoria pedagógica libertária, se é que a gente pode chamar assim, e uma prática escolar libertária em vários lugares, né? E essas coisas vão sendo produzidas concomitantemente, né? Ao mesmo momento que algumas pessoas estão pensando o que seria uma educação anarquista, uma educação libertária, outras pessoas começam a se envolver com isso e colocar isso em prática, e com a prática elas vão revendo a própria teoria, né? Essa ideia de educação integral, por exemplo, é muito interessante a gente ver nos relatos do Paul Robin como é que ele foi construindo, porque ele parte de ideias que eles tinham, que eles defendiam no movimento operário, e aí ele vai colocar aquilo em prática na escola. Algumas coisas ele vê que não funciona, ele tem que rever, ele tem que adaptar, ele tem que ir por outros caminhos. Então é interessante você ir vendo nessas narrativas como que as próprias ideias, as próprias teorias vão se formando muito junto com a prática que eles estão realizando, né? Você não consegue separar, né? Dizer, olha, tem uma teoria anarquista de educação e tem uma prática anarquista de educação. As duas coisas estão muito juntas. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso,
a gente vê várias outras experiências de educar para a liberdade fora do movimento anarquista. Então, nós vamos ter os projetos muito influenciados pelo Rousseau de educação liberal e que vão também falar em uma educação para a liberdade. Vou dar um único exemplo, que é o caso do John Dewey nos Estados Unidos, que desenvolve toda uma teoria pedagógica centrada na ideia de liberdade e democracia, né, e de educação das crianças num contexto democrático norte-americano, e que vai ensejar muitas questões práticas próximas das práticas anarquistas. Quando você olha o tipo de prática de sala de aula que se propõe num lugar e que se propõe no outro, você diz, bom, é a mesma coisa, ou tem coisas muito parecidas. São coisas muito parecidas, mas embasadas em projetos sociais opostos. O Dewey está desenvolvendo uma educação para a liberdade num Estado liberal, democrático, burguês, enquanto que os anarquistas estão desenvolvendo uma educação para a liberdade num sentido socialista, anarquista e assim por diante. Então, são coisas que, se a gente não atentar para o aspecto político que embasa essas propostas de educação, a gente corre o risco de achar que elas são muito próximas ou são a mesma coisa quando não são, quando são coisas completamente diferentes entre si. Né? Então, estou citando aqui o caso do Dewey, porque é um deles, mas a gente poderia ver vários outros nesse contexto. Mas aí, para tentar fechar um pouco isso e sair um pouco desses dados históricos, eu acho que é muito importante para a gente que se interessa por essa questão de uma educação para a liberdade em chave anarquista. É muito importante conhecer essas experiências, saber como esses sujeitos procuraram, naquele mundo que eles viviam, naquele contexto em que eles viviam, final do século XIX, começo do século XX, o que significava produzir isso, mas é muito importante que a gente pense contemporaneamente, o que significa pensar, educar para a liberdade hoje. E acho que hoje a gente tem questões que nos atravessam que são bastante diferentes das questões que atravessavam esses caras lá naquele tempo em que eles viveram e produziram as suas ideias e as suas práticas. Por exemplo, uma ideia muito importante no século XIX, que é essa ideia de revolução social, sem a qual não há uma transformação da sociedade, e que, para eles, isso é curioso, porque você lê os autores dos mais diferentes matizes socialistas do século XIX, e eles, de fato, acreditavam que a revolução ia acontecer. Bom, nós aqui agora, 100, 150 anos depois, sabemos que não rolou. Aquilo que parecia para eles que ia acontecer na semana seguinte, ou dali um ano, ou dali 10 anos, mas que se aqueles caras não vivessem a revolução, seus filhos viveriam, bom, a gente já está muitas gerações depois e não rolou. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisaria pensar quando a gente estuda esses textos, quando a gente vê essas práticas, o que significa pensá-las hoje, que a gente não está assim tão atravessado por uma ideia de revolução social. Dizer isso é polêmico, evidentemente. Há grupos anarquistas que investem muito fortemente na ideia de uma revolução social, e que pensar o anarquismo é pensar na revolução, mas a gente tem também outros grupos que vão pensar que o anarquismo não se traduz apenas com essa ideia de uma revolução no futuro, mas que a prática libertária, a prática anarquista também diz respeito a uma revolução cotidiana, a uma revolução no presente, a uma revolução que você faz no dia a dia, a uma revolução que você faz a partir de si mesmo, consigo mesmo e na sua relação com os outros. Então, essa polêmica é uma polêmica importante da gente pensar
da gente investir nela, da gente compreender, né? Por exemplo, para se questionar, faria sentido hoje a gente pensar num trabalho de educação libertária numa escola pública, por exemplo? O que significaria isso? Ou faria muito mais sentido a gente pensar numa educação libertária numa escola anarquista, não pública, fora do contexto do Estado? A gente tem todo um debate sobre o sentido do público. Muitas vezes a gente diz que a escola pública é a escola do Estado. Mas a escola pública não é simplesmente a escola do Estado. A escola pública é a nossa escola, é a escola da sociedade. Ela se torna a escola do Estado porque a sociedade abre mão da escola pública. Porque os pais que têm crianças em escolas particulares se sentem no direito de questionar a direção da escola em relação à educação que é praticada com seus filhos. Mas esses mesmos pais, quando têm filhos na escola pública, simplesmente lavam as mãos em relação à escola pública. Ninguém vai questionar do governador do Estado sobre as condições de ensino nas escolas públicas. Só que quem financia a escola pública somos nós. O que a gente faz? A gente põe o dinheiro nas mãos do governo e deixa o governo gerir esse dinheiro ao seu bel prazer. Talvez fizesse mais sentido a gente questionar o governo, pressionar o governo, exigir que a escola pública fosse a escola que a comunidade quer e não a escola que o governo quer que seja. Bom, então esse é um dos pontos que eu acho que a gente poderia conversar um pouco, que a gente poderia pensar um pouco, mas, sobretudo, o que significaria pensar a educação anarquista, a educação libertária hoje, para além disso que, num certo viés filosófico, a gente chama de metanarrativas, ou de discursos gerais, de discursos universais. Então, pensar a educação como algo universal, pensar o ser humano como algo universal, pensar a liberdade como algo universal. Se a gente abre mão desses discursos universalizantes, se a gente pensa que o ser humano não é universal, que nós temos seres humanos particulares, que se produzem no dia a dia, que a liberdade não é universal, mas são práticas de liberdade, como eu comentei no início com Foucault, e que a vida é produzida por cada um de nós e por todos nós, dia após dia, pensar educação para a liberdade, pensar uma educação libertária, pensar uma educação anarquista, praticar uma educação libertária, ganha um outro sentido, ou ganha uma série de outros sentidos e de outras possibilidades. E talvez seja justamente isso que a gente tenha que se dedicar um pouco hoje, pensar nessas possibilidades de como cada um de nós, nos seus espaços, nos seus lugares, nas suas condições, pode atuar para a produção de uma educação libertária, de uma educação num viés anarquista que nos permita praticar liberdade, que nos permita produzir coletivamente atos de liberdade. E, na conjuntura brasileira atual, isso parece mais do que urgente. Acho que o combate que se coloca para nós é um combate importante. Por um lado, um governo federal que desdenha da educação, que corta verbas para a educação nos seus mais variados níveis, mas, sobretudo, que desdenha da educação porque quer controlar a educação, quer controlar ideologicamente os processos educativos. E a gente sabe que controle ideológico se pretende fazer. Quando a gente vê programas como Escola Sem Partido, por exemplo, que tentou se impor de vários meios, de várias formas, e não conseguia se impor, mas agora tem o apoio do governo federal, a gente sabe bem que tipo de controle ideológico eles querem fazer. Então, nesse contexto, especialmente que a gente tem no Brasil hoje, me parece que esse embate, esse combate é
importante, né? Como produzir práticas de liberdade em educação, como produzir práticas de liberdade nas escolas, como produzir práticas de liberdade fora das escolas, nos mais variados contextos sociais, que possam promover enfrentamentos em relação a essa força política que se tornou hegemônica no país. Me parece que toda essa discussão ganha um outro viés, ganha uma outra conotação e ganha uma outra importância. Eu acho que é esse o horizonte que está posto para nós hoje. Bom, agradeço a paciência de vocês de ouvir até aqui, tão calados, né? E aí acho que a partir dessa exposição, espero que não tenha chateado demais vocês, a gente pode ir batendo um papo, seja para puxar alguns fios desses que eu coloquei, seja para colocar outros fios quaisquer que vocês achem importantes e queiram conversar e queiram dialogar, eu fico à disposição. Obrigado.